do Senhor, queridos professores. Estamos mais uma vez aqui no EBD em Síntese Podcast, momento pedagógico da classe de adolescentes. Irmã Zuênia, da Congregação de Jardim Petrópolis, setor 39, Natal RN. E hoje chegamos em encerramento do trimestre, queridos professores. Sim, essa lição, né? As parábolas de Jesus são vivas, que nos trouxe tanto aprendizado. Não são apenas histórias contadas aqui, são sim ensinamentos de Cristo para nós, né? E estamos na lição de número 13. A lição de número 13 que tem por título O amor do Pai por seus filhos. A mensagem diz o seguinte: então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e beijou. Lucas capítulo 15, versículo 20. Objetivos da nossa lição: explicar o que cada personagem da parábola representa. Segundo, destacar a importância do arrependimento. E terceiro, reafirmar o imensurável amor do nosso Deus. Que amor lindo, que amor grande, né, professor? Você já parou para ler esses objetivos da lição para os seus alunos? Olha, queridos alunos, hoje nós precisamos bater esses 3 objetivos. Vocês precisam entender essas 3 coisinhas aqui. Vamos lá junto viajar nessa linda história, né, da parábola do filho pródigo. Muitos deles vão conhecer já a história, podem, né, muito bem trazer ali uma reflexão. E aí vai a minha primeira dica, que é escolher um dos seus alunos para falar um pouco sobre essa parábola. Então, avisa com antecedência, não pegue eles de surpresa, não. Né? Avisa eles com antecedência. Pode até solicitar que um deles venha, procure uma dinâmica sobre essa lição para trazer para a aula. Engajar eles, né, nesse momento é muito interessante e eles gostam. E para hoje, a minha primeira dica, eu tenho 2 dicas para a aula de hoje, é o abraço do pai. O objetivo é levar os adolescentes a sentir a mensagem central da parábola do filho pródigo: o amor, o perdão e a graça de Deus. Para isso, vocês irão precisar de venda para os olhos. Sim, um paninho ou alguma venda, se você tiver em casa. E retirar eles de sala de aula, levar ali no estacionamento da igreja, no ar livre, para que tenha espaço e também porque vai fazer um pouco de barulho, né? E como fazer? Você vai escolher um adolescente para representar o filho pródigo, e ele fica de um lado do espaço, né, distante, enquanto os outros participantes, eles representam o pai, um outro, né, você vai escolher um outro, para representar o pai, que vai chamar, né, esse filho. E aí o filho, ele vai caminhar até o pai. Mas durante o percurso, alguns colegas eles vão representar as distrações do mundo, né? As riquezas, o orgulho, más companhias, e etc. Tentando convencê-lo a mudar de direção apenas com palavras. Então, você vai escolher o pai, né? A voz do pai, quem vai ser o pai, e esse aluno já deve estar vendado. Então, ele vai ter que, mas a primeira pessoa que vai falar, vem em frente, segue em frente, ou vira à direita, vira à esquerda, vai ser a voz do pai chamando. E em alguns momentos, aí os outros já começam a falar também, para, não, vira à direita, segue para frente, vai falando as coisas opostas. Em um momento, todos se calam e só o pai fala novamente, até que assim se repita e, né, esse participante ele vai decidindo continuar o caminho até chegar ao pai, né? E conseguir chegar nesse pai, que vai ser um pouco difícil com essas distrações, e receber esse abraço, né? O abraço do pai. Então, após esse momento, você vai tirar a venda desse aluno e vai perguntar: foi fácil manter o foco no caminho? Quais são as distrações que mais afastam os jovens de Deus hoje? Deixa eles falarem. Eles vão ter muitas coisas para falarem, porque eles sabem muito bem o que afastam eles de Deus.
como o pai da parábola reagiu quando o filho voltou. Quando o filho ele estava ali voltando. Como foi que ele reagiu? E aí você vai citar eles. Então lembre-se que a lição importante, né, é que muitas pessoas pensam que Deus está esperando para castigá-las. A parábola ela mostra exatamente o contrário. Deus espera a nossa volta e nos recebe com amor, alegria e perdão. Então, essa foi a primeira dinâmica. E a segunda, como estamos em encerramento do trimestre, pensei no seguinte: a dinâmica é a caixa das parábolas vivas, e vocês vão relembrar as principais parábolas estudadas e mostradas que seus ensinamentos continuam vivos e aplicados e aplicáveis hoje. Então, o material, uma caixa decorada, ou, enfim, um baú, algo assim, né, que possa guardar. Então, papéis com nomes ou pistas das parábolas estudadas e pequenos brindes, né? Pode ser uma caneta, marca-texto, post-it, que eles gostam bastante, pode ser chocolate, certo? E coloque como fazer. Vai colocar dentro da caixa os papéis com os nomes das parábolas. Os adolescentes se sentam em círculo e cada participante retira um papel e deve identificar qual era a parábola, explicar a principal lição aprendida ali e dizer como ela pode ser vivida atualmente. Professor, você pode levar um cartaz, ou se você usa um tablet ou um computador, ou tem uma televisão para expor, pode botar lá, né? Identificar a parábola, explicar a principal lição, dizer como ela pode ser vivida atualmente. Então, para ficar ali, né, visualmente, esses 3 pontos, e você não precisar ficar repetindo. E após a resposta, os demais podem complementar, né, com suas opiniões. E ao final de cada resposta, entregue um pequeno brinde ou um cartão com a mensagem bíblica, vocês escolhem. E a pergunta final, depois que todos participarem, peça que cada adolescente complete a frase. Nesse trimestre, a parábola que mais falou no meu coração foi porque. Tananã. E aí eles vão escolher qual é aquela parábola que eles ali naquela aula Deus tocou mais no coração deles, certo? E aí sim encerre trazendo para eles que as parábolas não são apenas histórias antigas, elas continuam vivas porque a palavra de Deus continua transformando vidas, que cada ensinamento aprendido nesse trimestre seja praticado todos os dias. Olha só, são duas dinâmicas simples, né, professores? Divertidas, mas que traz uma reflexão, não só para os nossos alunos, mas para nós, né? E aí vocês também podem complementar com qual foi a parábola que mais mexeu ali com vocês durante, né, esse trimestre. Eu vou até dizer aqui, ó, uma história sobre a oração, né? A lição número 2 foi uma lição que muito me tocou, porque a gente precisa entender sobre a importância da oração. Parece que nossos adolescentes, nossos jovens, os adultos e as crianças, elas têm perdido um pouco essa essência da oração. E depois dessa lição, da lição número 2, trazendo aqui um momento pedagógico para vocês, Deus me despertou mais. E acredito que alguns outros professores por aqui também, né? Para esse momento de oração, de busca, de comunhão. Então é isso, professores. Encerramos mais um trimestre para a honra e glória do nosso Senhor. E não se esqueça, professor, você é importante. O seu trabalho não está sendo em vão, né? O Senhor, ele contempla, o Senhor está observando e colhendo né, as nossas lágrimas. Sei que ser professor da escola dominical tem os seus pesos, nós precisamos estudar, nos capacitar, pois não é de qualquer jeito que chegamos ali para dar aula. Mas o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos guia. Esse trimestre foi um trimestre desafiador para muitas pessoas. Irmã
Irmã Régia, né, acabou precisando se afastar um pouco do podcast devido ao problema de saúde dela, do filho, mas continue em orações, né, por nós e sempre falando comigo. Então, que Deus abençoe a vida da irmã Régia, do irmão Ângelo, da irmã Deise. Gostaria de agradecer a toda a direção do DENEC, o pastor Martim, pela confiança. É muito gratificante estar aqui trabalhando com vocês, fazendo esse trabalho que muito me deixa feliz e satisfeita, porque nós trabalhamos para Cristo, é em prol do reino, é para o crescimento do reino. Então, querido professor, que Deus lhe abençoe e até o próximo semestre, ou trimestre. Que Deus abençoe, a paz do Senhor.